Boa noite, família de Deus, graça e paz do Senhor Jesus. Sente-se por um instante. Hoje nós retomamos, na verdade, damos continuidade às nossas exposições no segundo livro de Samuel. Hoje, capítulo de número 15, a partir do verso de número 13. Enquanto você encontra aí, eu te faço uma pergunta. E se você tivesse uma segunda chance? Este é o título de um drama que estreou em 2013, aonde conta a história de um casal de noivos se despedindo ali numa rodoviária, onde os dois eram vocacionados para o ministério. E esse casal estava ali se despedindo porque o noivo iria passar, a princípio, 8 meses na cidade grande para fazer ali um network, ingressar ali numa carreira profissional mais evidente ali. A despedida ela foi marcada por uma tensão. A noiva parece que já estava apreensiva, esperando e pedindo, insistindo que ele não fosse, com medo de ele permanecer por lá. E nessa despedida ela lembrava ele os nossos sonhos, e os nossos sonhos do ministério. Você não teria que ir para o seminário e tudo. E ele garantindo ela que não iria esquecer do compromisso deles, foi e passou não só 8 meses, mas 15 anos. Ele ingressou numa grande empresa e todos os sonhos, os projetos ficaram para trás. Até que ele comprou um carro dos seus sonhos. Quando ele estava dirigindo assim numa estrada deserta, o carro de repente ele bate com a cabeça no volante, e ali entra em cena uma representação de um anjo, aonde esse anjo pega esse homem e leva ele de volta na cidade pequena de onde ele foi criado, e mostra para ele o cenário da vida dele, como seria se ele tivesse retornado, casado com aquela jovem, a linda família que ele teria. E o enredo, continua, e sempre mostrando o homem querendo fugir, daquele cenário, e o anjo fazendo ele voltar para lá, porque aquela ali poderia ser a segunda chance dele. E você, se tivesse uma segunda chance, o que você faria? O texto que nós vamos ler agora, ele mostra isso se abrindo de frente a Davi. Davi, que depois do capítulo 11, nós vimos uma enxurrada de erros, nós vimos depois da queda dele lá no capítulo de número 11, Davi pisando na bola várias vezes, mas agora abre, descortina diante dele uma segunda chance. Vamos ver como que Davi aproveita essa segunda chance. Eu vou ler a princípio aqui o verso de número 13. Então veio um mensageiro a Davi dizendo: todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão. Pai, mais uma vez, diante da tua palavra, clamamos a intervenção do Espírito Santo, que o Senhor fale ao nosso coração, mesmo que em alguns momentos que a palavra for dura para nós, que venhamos a considerar que essa é a ação do Senhor para nos moldar, para nos transformar, para nos colocar numa posição agradável ao Senhor. É que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Essa segunda chance para Davi, ela aparece também em cenários diferentes. Nós temos aqui 4 cenários onde a segunda chance aparece na vida de Davi. O primeiro cenário é em Jerusalém, o segundo é parado na última casa, o terceiro é passando o rio Cedron, e o quarto é subindo o Monte das Oliveiras. No primeiro cenário, nós vamos ver do versículo 13 a 16, que descortina diante de Davi a segunda chance de uma ação sacrificial. No segundo cenário, do verso 17 ao verso 22, nós vamos ver que descortina diante de Davi a segunda chance da fidelidade pactual. O terceiro, nós vemos do verso 23 ao verso 29, a possibilidade, novamente, a segunda chance da confiança total. E por último, do verso 30 até o verso de número 37, a resposta providencial. Então, em primeiro lugar,
te convido a nós irmos aí com Davi lá naquele cenário em Jerusalém. Vocês lembram que a queda de Davi começou exatamente nesse cenário, lá em Jerusalém, quando no capítulo 11 o texto narra que era de costume os reis saírem para a guerra, mas Davi ficou no seu castelo em Jerusalém. Lembram dessa passagem? Lembram dessa pregação? Ali iniciou a queda de Davi. A semana passada nós vimos até uma frase que impactou, né? Que a omissão é um pecado que precede outros pecados. E nós vamos ver agora Davi desafiado e ter uma nova chance, uma nova oportunidade de, em vez de ser omisso, agora agir e agir de forma sacrificial. Olha o que diz do verso 13 ao verso de número 16. Então veio um mensageiro a Davi dizendo: todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito. Lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio de espada. Então os homens do rei lhe disseram: eis aqui os teus servos, para tudo quanto determinar o rei nosso senhor. Saiu o rei e todos os de sua casa o seguiram. Deixou, porém, o rei 10 concubinas para cuidarem da casa. Irmãos, qual é a circunstância que Deus abre uma segunda chance para Davi responder diferente? Uma circunstância totalmente adversa. Eu tenho certeza que se Davi pudesse escolher um cenário, não seria este cenário. Um cenário de traição, um cenário de deslealdade, e isso vindo da sua própria casa, do seu próprio filho e também de outros aliados que traíram, que se levantam, que se rebelaram contra o reino e contra o rei. Essa palavra começa já alertando o nosso coração para você ficar já atento. Você que muitas das vezes clama por uma segunda chance, clama por uma segunda oportunidade, ela pode aparecer num cenário adverso. Fique atento. É nesse cenário adverso que muitas vezes surge uma nova oportunidade. Para quê? Para nós sermos aquilo que Deus nos chamou para ser. No meio do caminho, Davi se perdeu. Davi, que foi chamado para ser um rei e está governando o povo e direcionando o povo nos princípios de Deus, ele se perdeu pelo caminho, perdeu a sua identidade, perdeu aquilo que ele foi chamado para fazer. Muitas das vezes, irmãos, nós também perdemos nossa identidade no caminho. Nós precisamos o quanto antes, de forma urgente, retornar ao princípio, ao caminho que Deus nos chamou para nós sermos e para nós fazermos. A oportunidade está aí diante de Davi. A notícia veio, não a notícia que ele gostaria de ouvir. Houve que, de fato, Absalão levanta em rebelião contra ele. E Absalão não está sozinho. A mensagem aqui ela é até um pouco exagerada, porque diz que todo o povo estava com Absalão. É de fato que existia um número considerável, mas não todo o povo. Mas Davi, foi assim que ele recebeu essa mensagem e ele entende que essa mensagem é uma mensagem desafiadora para o rei ouvir. Lá no Salmo de número 3, quando Davi escreveu esse salmo, durante esse período aqui exatamente, o título do salmo diz: Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. Ele diz assim, no primeiro versículo: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. Há um reconhecimento aqui, irmãos, de um cenário de uma oposição firme, de uma oposição severa e uma oposição feita por aqueles que Davi amava. Essa é a circunstância que descortina aqui uma nova oportunidade, uma segunda chance para Davi ser quem ele foi chamado para ser.
Como que Davi responde? Como ele corresponde a essa segunda chance? Ele corresponde aqui com uma atitude. Se a semana passada nós vimos ele omisso, agora ele toma uma atitude sacrificial. Veja que no verso de número 14 diz Davi e todos os homens que estavam com ele: levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não vos alcance de súbito, lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio de espada. Presta atenção, vocês acham que Davi, esse rei que famoso pelas guerras, estrategista, e que tinha ali, sob o teu comando, um exército totalmente capacitado para a guerra, que já tinha vencido outras guerras em um número menor, você acha mesmo que ele não tinha condição de vencer o filho numa guerra? Vocês acham que aquela cidade de Jerusalém, que é considerada uma cidade difícil de ser invadida, se bem que nessa época aqui ela não estava ainda totalmente fortificada, mas era em si uma cidade difícil de ser invadida. Mesmo assim, Davi considerou os pontos. Uma guerra ali, ia acontecer um cerco, provavelmente Absalão ia fazer um cerco na cidade, ia ter ali uma falta de abastecimento de alimentos, poderia trazer danos consideráveis ali para os moradores daquela cidade. Davi agora, nesse momento, ele responde essa segunda chance com um ato sacrificial. Aquela cidade ali que é fruto da realização de um sonho, onde o próprio nome de Davi estaria, a cidade de Davi. De repente ele toma uma atitude sacrificial. Eu vou abrir mão dessa cidade, eu vou abrir mão desse sonho, eu vou abrir mão dessa realização em favor dos outros. O que Davi descreve aqui, que ele está fazendo isso, irmãos, para que a cidade não seja ferida à espada, para que não aconteça o sofrimento daqueles que está sob a sua guarda, sob a tua proteção. Davi agora se posiciona novamente como ele deveria estar posicionado, como um rei que olha para os seus liderados ali e faz de tudo para os proteger. Inclusive, se possível for, fugir a pé da cidade para evitar esse sofrimento para o povo. Desafiador essa decisão de Davi. Já pararam para pensar o que Davi está abrindo mão aqui, irmãos? E já pararam para pensar que volta e meia nós também somos desafiados a abrir mão de muita coisa que nós consideramos em troca de um amor sacrificial. Você costuma fazer isso? Ou será que ainda está preso ao seu ego? Será que você tem essa graça de poder experimentar o altruísmo na sua vida? Irmãos, a maioria dos conflitos pessoais que nós temos, interpessoais, conflito com pessoas, é fruto de uma vida egoísta, que só pensa nos seus, que só pensa nos seus desejos, que só pensa em você, que tudo gira em torno de você. Por isso que você se magoa fácil, por isso que tudo parece que está conspirando contra você, porque o mundo se resume em você. Mas o chamado aqui é para você olhar para além, sabe por quê? Porque aqui agora, Davi novamente está sendo quem ele foi chamado para ser. E dentro do chamado de Davi, Davi é um tipo de Cristo. E nós também somos chamados a espelhar o que? A imagem de Cristo. Isso nos chama a ser imitadores de... Por isso que em Filipenses 2, Paulo diz que para nós termos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que mesmo subsistindo em forma de Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, assumindo forma de homem e obedecendo até a morte de cruz em nosso lugar. O Senhor Jesus, irmãos, nos chama para ter este mesmo sentimento porque Ele fez primeiro. Ele não precisava de abrir mão lá da sua Jerusalém, da sua glória, e se esvaziar, e assumir figura humana, e andar nessa terra sendo humilhado por pecadores, humilhado por aqueles que ele veio entregar-se no seu lugar. Mas ele foi fiel até a morte. E é por isso, irmãos, que o apóstolo João, que escreveu o Evangelho de João, e escreveu as epístolas,
ele traz esse paralelo que anda junto. O que João faz ali no seu evangelho, na sua carta, é chamar-nos para uma realidade prática, é nos chamarmos para nós analisarmos como que nós respondemos ao sacrifício de Deus, de Cristo, por nós. E a resposta não é ficar em omissão, porque se no capítulo 3, verso 16 fala, porque Deus amou de tal maneira e agiu, enviando Cristo Jesus para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, na primeira carta de João 3,16 fala o quê? Nisto conhecemos o amor, nisto consideramos essa obra, nisto valorizamos a obra do Senhor. Nós também temos esse altruísmo de também se entregar por outros, de sair desse mundinho nosso, de se desprender desse egoísmo e de viver uma vida altruísta, que aponta para o nosso Senhor. Você está pronto para isso? Você está pronto para nós conversarmos sobre isso? Você está pronto para ouvir essa palavra que não é minha, é de Deus para o seu coração, irmão? Está na hora de você se mover, sai dessa omissão, a segunda chance está aí diante de você. Haja de forma sacrificial também, se mexa, saia desse mundinho de egoísmo em nome de Jesus. E Davi, irmãos, não só abre mão, mas também nós vemos um grande número do povo, da sua casa ali também saindo com ele. E afirmando, dizendo, olha rei, aonde o Senhor for nós vamos também. Estamos com o Senhor, o que o Senhor mandar fazer, nós vamos fazer. Davi ali encontra a companhia, Davi ali encontra pessoas para andar junto com ele, pessoas para se sacrificar junto com ele. E como que isso alegra o coração, né? Como que isso, irmãos, conforta a alma? Como que isso é confortante diante de uma traição, onde Davi estava com o coração ferido, ele encontra apoio dos seus ali, isso é muito importante. Eu quero dizer, você que talvez está passando aí por situações adversas na sua vida e deve estar ainda preso a esse egoísmo, com pena de você o tempo todo, dizendo, por que tudo acontece comigo? Por que ninguém sabe o que está acontecendo comigo? Porque só eu que sei o que passa comigo em Jerusalém. Eu quero dizer que Cristo Jesus também esteve em Jerusalém e também teve que deixar Jerusalém, mas ele não deixou Jerusalém com o apoio que você tem até hoje. Assim como Davi teve apoio, você também não está sozinho. Eu tenho certeza que tem pessoas que apoiam você, que estão dispostas a te apoiar. Cristo Jesus saiu de Jerusalém sem apoio nenhum, todos o abandonaram. E ele saiu ali, não andando, mas ele saiu ali carregando uma cruz pesada nas costas, cruz essa feita sob medida para mim e para você. Jesus fez isso, sabe? O que você está passando agora, ele passou infinitamente mais. E é o mesmo que está te chamando para você se movimentar, para você agir como ele, de forma sacrificial e altruísta. Esse é o Senhor que fez primeiro e que nos dá essa capacidade para fazer também. Quando ele sai de Jerusalém, sai sozinho, abandonado pelos seus discípulos, com uma cruz pesada nas costas, sendo açoitado. Não desistiu. Irmãos, o último versículo aqui desse primeiro ponto mostra uma informação importante. No verso 16 fala que quando Davi saiu, ele deixou para trás 10 concubinas. Davi tinha a convicção que ele ia retornar. Davi tinha confiança em Deus. Ele faz esse ato sacrificial, confiando no ato sacrificial que Deus, que garante, irmãos, uma fidelidade quando nós fazemos aquilo que corresponde à vontade de Deus. Ele tinha essa confiança que iria voltar. Esta era a confiança dele. Nós vemos que nessa atitude, nessa ação de Davi, nessa responsabilidade humana de Davi, a soberania de Deus está agindo também. Nas próximas pregações nós vamos ver o que vai se dar com essas concubinas, cumprindo assim o decreto, cumprindo assim a profecia lá de Natã contra Davi quando ele pecou. O segundo cenário que eu convido você agora a refletir comigo é o cenário aonde o texto diz aqui
que é na última casa. Davi agora parado na última casa, né? Ele já saindo da cidade de Jerusalém, talvez chegando ali nas últimas residências ali, ele para num ponto estratégico, ele se posiciona como aquele rei que é o protetor e começa a acontecer ali uma conferência, né? As pessoas vão passando ali por ele, ele fica por último na retaguarda, garantindo ali a segurança das pessoas, elas passando por ele e ele observando, fazendo ali uma espécie ali de revisão daqueles que estavam com ele. Olha aí o que diz no parte do verso de número 17. Tendo, pois, saído o rei, com todo o povo após ele, pararam na última casa. Todos os seus homens passaram ao pé dele, também toda a guarda real e todos os geteus, 600 homens que o seguiam de Gate, passaram adiante do rei. Disse, pois, o rei a Itai, o geteu: por que irias também tu conosco? Volta e fica-te com quem vier a ser o rei, porque é estrangeiro e desterrado da tua pátria. Chegaste ontem e já te levaria eu hoje conosco a vaguear, quando eu mesmo não sei para onde vou. Volta, pois, e faze voltar teus irmãos contigo, e contigo sejam a misericórdia e fidelidade. Essa palavra fidelidade aqui, ela é do hebraico hesed, né? É uma palavra que ela é ligada totalmente ao pacto do Senhor. Essa palavra só é proferida sobre alguém que está diante dos efeitos do pacto de Deus com o seu povo. Só quem é povo de Deus recebe essa palavra. Essa palavra tem alguns significados, dentre elas a graça e misericórdia, amor incondicional. É uma palavra que ela é impetrada sobre aqueles que estão debaixo da aliança. E nessa última casa, Davi agora tem uma outra oportunidade, uma segunda chance agora, e essa segunda chance que ele tem é para mostrar fidelidade pactual, e é o que ele posiciona-se aqui para fazer. Davi aqui, como um dos elementos do pacto, que é a proteção, ele se posiciona onde tem que se posicionar, ele garante ali a proteção daqueles que estão com ele, e ele começa a fazer a revista. E nessa revista, ele aborda um homem chamado Itai, e ele traz para Itai ali a clareza que o pacto de Deus conosco traz. Essa clareza, ela é importante, porque quando ele aborda Itai, que era líder ali de um grande exército de 600 homens, Itai geteu, né, de Gate, né, uma cidade lá dos filisteus, né, a mesma cidade, como citado aqui, a cidade de Golias, o que o texto diz aqui é que ele acabou de chegar a Israel, ele sai da sua pátria e é recebido em uma outra pátria, aqui o texto fala desterrado, né, exilado da sua pátria, passou por esse processo de mudança, passou por esse processo de acolhimento, e aí Davi diz para ele: olha, o que você está fazendo aqui atrás de mim? Por que vocês estão indo comigo aí? Não precisa, você está liberado para ficar e servir o outro rei que assumir. E Davi abre o jogo para ele dizendo: olha, Itai, eu não tenho nada mais para te oferecer, eu não sei nem para onde eu estou indo. Em outras palavras, eu estou fugindo aqui a pé, descalço, sem saber para onde ir, não tenho mais nada para te oferecer como rei. Eu te ofereci o exílio lá na cidade santa, mas agora eu não tenho nada mais para te oferecer. E é interessante, irmãos, porque o texto mostra a resposta aqui de Itai. E essa resposta, ela nos traz à mente talvez um outro texto muito conhecido das Escrituras. Veja como que Itai responde aqui. Verso 21. Respondeu, porém, Itai ao rei: tão certo como vive o Senhor, e como vive o rei, meu senhor, no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também o teu servo. Olha esta declaração aqui. Essa declaração, ela
nos faz lembrar lá da declaração descrita no livro de Ruth, capítulo de número 1, quando conta a história, o texto de Noemi, uma mulher israelita que tinha 2 filhos, e na ocasião morre o marido de Noemi, ela fica viúva, morre os 2 filhos que eram casados com 2 mulheres que eram gentias, que não eram nascidas em Israel, e diante dessa tragédia, cai uma fome sobre a cidade onde eles estavam. Noemi fala com as noras: vocês estão liberados para ir embora, vocês estão liberados para ir casar de novo, para tentar alguma coisa, porque agora eu não tenho nada mais para oferecer para vocês. Eu provavelmente não vou ter mais filhos, não vou casar de novo, e mesmo se eu tivesse filhos, até eles crescerem para vocês casarem de novo, então vocês estão liberadas, eu já não tenho nada mais para oferecer. Uma delas foi embora, mas Ruth permaneceu, e permaneceu com uma resposta muito forte. Veja o que ela diz. Disse, porém, Ruth: não me instes para que eu te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Veja essa declaração pactual aqui de Ruth, encontra aqui muita semelhança a essa declaração pactual desse homem chamado Itai. Esse homem está declarando aqui que a relação dele construída com o rei, ela está alicerçada em laços muito mais fortes do que laços de interesse. O que ele está declarando aqui é que antes essa relação ela foi forjada no Senhor. Esse homem que era filisteu e que tinha os seus deuses, era adorador lá dos seus deuses estranhos, com D minúsculo, agora está disposto e ele declara em nome do Senhor: tão certo como vive o Senhor, com letra maiúscula, Yahvé, o Deus pactual, tão certo como vive e que reina e que governa e que tem o domínio de todas as coisas, eu não estou numa relação com o rei por interesse. Essa é a verdadeira relação pactual, irmãos. É nessa relação que nós temos que estar conectados nela. E muitas das vezes nós precisamos de fazer um checklist, um exame, um autoexame e se perguntar: por que eu estou buscando ao Senhor? Por que ainda eu sou membro de uma igreja? Por que eu ainda me denomino servo de Deus? O que eu estou buscando nessa relação? Essa é uma resposta que nós temos que dar para nós todos os dias, porque o nosso coração é enganoso. Aquele povo lá que seguia a Absalão, eles tiveram o coração ali seduzido por Absalão. Absalão seduziu o coração deles naquela fila lá de audiência para ter com Davi, quando Absalão abordava eles e falava: qual é a causa de vocês? O que aflige o coração de vocês? Ah, se eu fosse rei no lugar de meu pai, eu advogava a causa de vocês. E muitas das vezes, irmão, nós estamos querendo de qualquer custo que Deus seja esse realizador dos nossos desejos. Estamos sempre buscando uma relação com Deus, uma relação interesseira. Estamos muitas vezes buscando relações com nossos irmãos, relações interesseiras. Vivemos nesse mundo de network que eu critico quando ele torna-se as nossas relações interesseiras. Quando a aproximação para as pessoas é só, única e exclusivamente para extrair aquilo que a pessoa pode dar. E nós corremos um risco, irmãos, de cair nessa. É por isso que Davi deixa bem claro aqui, para me seguir, eu não sei nem para onde eu vou. Isso nos lembra também o próprio Senhor Jesus, né, dizendo para aquele discípulo, disse assim, declarou em alta voz: eu te seguirei para onde que tu fores. E quando o Senhor Jesus diz: olha, eu não tenho nem, o Filho do Homem não tem nem aonde repousar a cabeça.
É o que o Senhor Jesus nos chama, irmãos, para uma reflexão. O chamado do Senhor Jesus, ele não vem carregado com promessas de conquistas materiais, ainda que a aliança, ainda que esse conceito pactual, pela graça do Senhor, ele ainda nos dá bens materiais, ele ainda nos dá essa condição de prosperar, mas isso não está na mesa para negociação. Isso é graça de Deus, dá para uns um pouco mais, para outros, mas o que não falta é o necessário. O que não falta é o suficiente. Deus nos chama para uma relação, irmãos, muito mais profunda do que essa negociação, do que a gente pode extrair nessa relação com Deus. Como é que está o seu posicionamento hoje na relação com Deus? Será que as suas expectativas não estão gerando em torno de realização pessoal, realização material? É uma oportunidade para agora você fazer essa conferência. Assim como Davi estava ali conferindo os que passavam, é a oportunidade de você conferir agora o seu coração. Como é que está a sua relação com o nosso Deus? Isso é importante. Outro elemento pactual aqui, irmãos, é que o texto está deixando bem claro, desde quando começa a passar o povo, começa Davi a fazer essa revista, mostra que passou 600, desses geteus, e agora esse líder do exército, Itai, todos eles debaixo de uma aliança, mostrando, e o texto, o narrador, deixando bem claro que estes não eram israelitas, não tinham nascido em Israel, esses homens não eram descendentes de Abraão. Está mostrando que essa aliança, esse pacto de Deus, ele não é um pacto étnico, é um pacto pela fé. Não são os filhos sanguíneos de Abraão que faz parte desse grande povo, mas são aqueles que têm a mesma fé de Abraão. É como Ruth disse para Noemi: agora o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Eu sou, pela fé, agora parte deste povo. O que isso diz para nós, irmãos? O que isso nos parece? Parece com aquela declaração do Evangelho de João: o Senhor veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todo aquele que o receberam, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus. Essa aliança, ela não é uma aliança de descendência étnica. O que isso diz para nós também? Isso nos traz um alerta muito importante, irmãos, porque quando nós vamos ver mais para frente um outro personagem aqui que é gentil, ou seja, mostrando que é um personagem que não foi criado ali aos pés da Torá, que não teve a educação norteada pela Torá, mas que em um determinado momento foi encontrado por essa palavra, foi encontrado por essa mensagem e foi transformado. Todos esses homens aqui, como que eles se apresentam fervorosos para fazer parte desta caminhada onde o rei está disposto a fazer. Isso chama-nos também para nós prestarmos atenção, sabe em quê? Para nós não acostumarmos com o sagrado. Muitas vezes eu falo com pessoas que nasceram na igreja, num berço evangélico, criado ali, ouvindo a palavra de Deus, e que hoje, diante da mensagem do Evangelho, estão com o coração congelado. Hoje, diante do chamado do Evangelho para uma decisão, o chamado do Evangelho para um movimento, o chamado do Evangelho para uma nova postura, ficam, irmãos, numa postura de falsos religiosos, que só vêm para ouvir a palavra, para bater cartão, só vem ouvir a palavra para justificar que faz parte de alguma coisa, que muitas vezes o coração está longe, que muitas vezes está perdido na casa do pai, como aquele filho mais velho, é irmão do filho pródigo. Irmãos, as manifestações aqui, com palavras aqui que exaltam um coração que está ali fervoroso por estar fazendo parte dessa aliança, são todas de um povo que vieram depois. Precisamos consultar o nosso coração. Você que muito tempo já está aí nesse relacionamento com Deus, cuidado para você não ficar gelado. Mas, olha só, a palavra de Deus diz que aonde está o nosso tesouro, ali que está o nosso coração.
Esses homens aqui tinham o tesouro deles não naquilo que o rei poderia proporcionar para eles, mas a própria presença de Deus ali na vida do rei é que impulsionou esses homens a também, assim como Davi, fazer essa ação sacrificial, a largar todos os benefícios que eles poderiam ter nessa terra e seguir ao rei, entendendo que estavam no centro da vontade de Deus. Isso é importante nós pensarmos para todos, principalmente aqueles que já estão há muito tempo e que correm o risco de se acostumarem com o sagrado, se acostumarem com essa mensagem poderosa de Deus. Veja que Davi então permite que Itai continua, e esse segundo ponto termina também dizendo que não só Itai passa, verso 22, mas passa ali diante de Davi também os homens que estavam com Itai, e um destaque para as crianças. Deixa bem claro aqui, mostrar que as crianças estão presentes, mostrando que as crianças fazem parte desse contexto pactual, irmãos. E aí nós precisamos nos atentar para isso. Nos atentar por quê? Porque nós, filhos dessa aliança também, nós assumimos o compromisso de educarmos os nossos filhos na palavra de Deus. Por isso que nós não batizamos crianças, nós batizamos filhos da aliança. E toda vez que há um ato de batismo aqui, você vê que há um juramento, há os pais se comprometendo a ensinar a palavra de Deus aos filhos, a orar por eles, a orar com eles, a ensiná-los a considerar os irmãos. Isso é papel nosso. Quando nós deixamos de fazer isso, nós estamos desconsiderando preceitos pactual, preceitos que nós assumimos diante de Deus e diante da igreja. O terceiro cenário aqui, irmãos, é na beira do rio. Passando pelo rio, nós vemos a terceira cena e uma outra oportunidade, uma segunda chance para Davi agora, para confiar totalmente no Senhor. Agora ele tem uma segunda chance de evidenciar uma confiança total no Senhor. Verso de número 23 em diante. Toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo, e também o rei, passaram o ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto. Eis que Abiatar subiu, e também Zadok, e com este todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus. Puseram ali a arca de Deus, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei a Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade. Se achar eu graça aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá e me deixará ver assim a arca como a sua habitação. Se ele, porém, disser: não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como melhor lhe parecer. Disse mais o rei a Zadok, o sacerdote: ó vidente, tu e Abiatar voltai em paz para a cidade, e convosco também vossos 2 filhos, Aiamás, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Olhai que me demorarei nos vales do deserto, até que me venha informação vossas. Zadok, pois, e Abiatar levaram a arca de Deus para Jerusalém e lá ficaram. Veja a cena agora. Davi tem uma segunda chance. A primeira foi lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 4, quando Saul ainda era rei. O povo de Deus estava ali guerreando contra exatamente os filisteus. E naquela guerra os filisteus estavam tendo vantagem na batalha, estavam vencendo, estavam avançando ali, até que tiveram a brilhante ideia: vamos trazer a arca então, que no Antigo Testamento tinha essa representação da presença de Deus no meio do povo. E eles então entronizaram a arca ali no meio da guerra, e o povo de Deus perdeu aquela guerra ali com os filisteus com permissão do Senhor. O que o Senhor penalizou aquele povo ali, mostrando que Deus não pode ser manipulado. Eles tentaram usar a arca da aliança como um amuleto da sorte para as suas lutas pessoais. O que Davi agora tem uma outra oportunidade de fazer diferente.
E ele não perdeu tempo. Ele demonstrou, reafirmou uma confiança total no Senhor. Ele liberou aqueles homens a levarem a arca de volta para Jerusalém e reafirmou que a confiança dele está no Senhor. Isso é poderoso demais, irmãos. Isso é bênção demais. É isso que ele diz lá no Salmo 124. É o que nós vemos, por exemplo, no Salmo de número 121. Quando o salmista lá no Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Quando, naquele contexto de Jerusalém, se elevava os olhos para os montes, o que via eram os sentinelas protegendo a cidade. E o salmista responde que quando ele pergunta de onde vem o socorro dele não está nos sentinelas da sua cidade, ainda que eles são instrumentos de Deus, ainda que eles apontam para uma proteção de Deus, mas o socorro dele está no Senhor dos Exércitos. É o que Davi faz aqui também. Ainda que ele entende que a Arca da Aliança tem essa significação, a Arca da Aliança aponta para a presença do Senhor, a confiança dele total está no Senhor. E isso precisa ser uma afirmação também no nosso coração. Em que você tem confiado, irmão? Em que você tem confiado, irmã? Às vezes, o que você tem confiado tem até um aspecto religioso. Às vezes, o que você tem confiado é no tempo que você tem de igreja. Às vezes, o que você tem confiado é no cargo que você exerce na igreja. Às vezes, o que você tem confiado é nos dons que o Senhor te deu. Às vezes, o que você tem confiado é no seu trabalho. Às vezes, o que você tem confiado é na posição social que você ocupa hoje. Às vezes, você tem confiado em inúmeras coisas e está perdendo essa segurança, essa confiança aonde pode vir o nosso socorro, que é o Senhor. Essa oportunidade, ela surge diante de nós, irmãos, dia após dia, e muitas vezes ela surge num momento de aperto. Deus, ele pedagogicamente, ele corrige e disciplina os seus filhos. E muitas vezes ele vai tirar de perto de nós aquilo que nós recorremos para nos segurar. Aquilo que está à nossa segurança pode ser tirado, irmão. Eu quero dizer para você que você pode passar por isso. Aquilo que você mais confia pode ser tirado de você. E aí você vai ter uma segunda oportunidade. Não espere isso acontecer. Reafirme essa confiança total no Senhor. É o que Davi fez aqui. A confiança dele entrelaçada totalmente no Senhor. E o quarto ponto e o quarto cenário, subindo o Monte das Oliveiras. Olha aí a partir do verso de número 30. Seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele, e de cabeça coberta, subiu chorando. Então fizeram saber a Davi, dizendo: Aitofel está entre os que conspiraram com Absalão. Olha essa cena agora, Davi subindo o Monte das Oliveiras, novamente tipificando o que Cristo faria posteriormente. Ele sobe o Monte das Oliveiras em lágrimas. E eu quero dizer para você que não é que você aproveitando a segunda chance que será, as lágrimas não estarão ainda sujeitas a descer dos seus olhos. Não é aproveitando a segunda chance que seus problemas acabaram, porque nós vivemos num mundo de aflições. Davi aproveitando a segunda chance de forma positiva, mas ainda está ali uma dor, ainda está ali um sofrimento. E ele vai subindo o Monte das Oliveiras em lágrimas, junto com o povo, chorando. E naquela cena vem uma outra notícia. Notícia essa que muitos já sabiam, né? Mas Davi toma conhecimento ali que Aitofel também estava naquela conspiração. Já não bastava o próprio filho se rebelar contra o rei, não bastava o próprio filho trair a confiança do pai. Agora um dos melhores amigos de Davi também participa dessa conspiração. E veja que às vezes, irmãos, nós estamos num cenário que parece que as coisas vão se agravando, né? Vai tomando proporções maiores. Davi sentiu muito esse acúmulo aí de decepções.
No Salmo 41, verso 9, ele relata isso. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do pão, levantou contra mim o calcanhar. Aqui possivelmente ele está falando de Aitofel, que tinha totalmente confiança do rei. Era um conselheiro aqui muito capaz. Os seus conselhos de guerra eram certeiros. Davi sabia da capacidade dele, mas Davi também sentiu fortemente ali o peso da deslealdade daquele que ele confiava muito. No capítulo 16, aqui de 2 Samuel, no versículo 23, mostra a capacidade de Aitofel. Ele descobre que esse conselheiro agora que se rebelou contra ele era aquele que, quando o rei consultava ele, eles entendiam a palavra de Aitofel como uma palavra do próprio Deus. Quão certeira era os conselhos deles. Então Davi agora, ele olha, irmãos, diante desse cenário e vê que o negócio vai se agravando. Ele vai percebendo, agora Absalão, meu inimigo, não só tem um exército forte, mas tem bons conselhos agora, tem esse conselho certeiro aqui. O que fazer? Diante de situações assim, como as nossas situações também vão se agravando, nós facilmente também somos tomados ao desespero, né? Nós agimos mal normalmente diante disso. E Davi aqui nessa segunda oportunidade, essa segunda chance, ele age da forma correta. Ele mostra que a oração é a primeira ação que nós precisamos tomar em qualquer situação. É o que ele faz aqui. Quando ele toma conhecimento dessa segunda traição e do que isso poderia representar, Davi não disse nada para aqueles que trouxeram a notícia. Davi disse a Deus. Verso 31, lá no final: Ó Senhor, peço-te que transtornes em loucura o conselho de Aitofel. Essa foi a primeira ação que Davi fez. Davi entendeu que aonde a mão do homem não pode ir, a mão de Deus vai. Davi entendeu que aquilo que é impossível para o homem é totalmente possível para Deus. Davi entendeu que aquele homem que era assertível nos conselhos poderia ter os conselhos frustrados pelo Senhor Todo-Poderoso. Para esse que é o maravilhoso conselheiro. É o que ele fez. Davi orou e confiou na soberania de Deus. Confiou na ação de Deus. Cruzou o braço e sentou. Veja só, irmãos, quando aparece a providência de Deus, Davi age na responsabilidade humana. Veja que a resposta vem em seguida, verso 32. Ao chegar Davi ao cimo do monte, ao cimo onde se costumava adorar a Deus, eis que Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele, de manto rasgado e terra sobre a cabeça. Disse-lhe Davi: se fores comigo, ser-me-ás pesado. Porém, se voltares para a cidade e disseres a Absalão: eu serei, ó rei, teu servo, como fui dantes servo de teu pai, assim agora serei teu servo. Dissipar-me-ás então o conselho de Aitofel. Tens lá contigo Zadok e Abiatar, sacerdote. Todas as coisas, pois, que ouvires da casa do rei, farás saber a esses sacerdotes. Lá estão com eles seus 2 filhos, Aiamás, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Por meio deles me mandareis notícia de todas as coisas que ouvirdes. Então, olha só a providência de Deus aqui. Olha a resposta do Deus soberano para Davi. E Davi aproveitou a oportunidade. Mas antes de nós vermos essa ação de Davi, nós precisamos prestar atenção qual foi o instrumento providencial de Deus para a vida de Davi. Esse homem chamado Uzai, ele é um homem descendente lá de Cã, né, um dos filhos de Noé, né, é um cananeu. Também é um homem que não é um israelita, também é um gentil. E também se apresenta aqui agora para ingressar nessa grande peleja. Ele não se eximiu. Irmãos, isso fala muito ao nosso coração. Segundo aqui historiadores, esse homem chamado Uzai, ele tinha
aproximadamente 80 anos. Por isso que Davi, no primeiro momento, tentou dissuadir ele de continuar a caminhada com eles, porque seria pesado para ele. Isso, irmãos, deve mexer no nosso coração em várias formas. Primeiro eu quero direcionar minha palavra para você que está nesse grupo da terceira idade. Você que muitas vezes ouve essa palavra assim, infernal, dizendo, você é inútil, você está incapacitada, você agora não tem valor nenhum. Eu quero dizer que esta é uma palavra do inferno que tenta atingir o seu coração. Porque o que diz o Senhor a respeito de você que está nesse grupo, está lá registrado no Salmo de número 92, verso 14. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. O que a palavra de Deus nos mostra que não existe aposentadoria no reino de Deus. Então, se você está recebendo essas insinuações que está inválido, isso é palavra de Satanás para a sua vida. Porque o Senhor te usará até o final. Mesmo diante das limitações que a idade nos traz. Mesmo diante das adaptações que nós precisamos sofrer e participar ao longo da vida, Deus continua a nos usar, porque o poder é dele, a glória é dele, ele não divide com ninguém. Então, Deus vai te usar até o final. E você que ainda não chegou nesse grupo, que volta e meia olha para alguém que está nesse grupo com desprezo, duvidando da capacidade, do que Deus pode fazer na vida dessas pessoas, também está pecando. Considera isso. Considera, porque Deus tem muito o que fazer ainda. E meu irmão, minha irmã, o Senhor levanta esse instrumento aqui, cheio de conselhos também. Um homem que viveu uma vida também longa e que experimentou aí na caminhada sabedoria que vem do alto. E Davi entendeu isso quando ele ora, ele confia na soberania de Deus, ele entendeu a providência de Deus. Olha, está aqui um conselheiro, está aqui alguém sábio, que pode ser esta resposta de oração, que pode agora dissuadir ali os conselhos de Aitofel. Então, ele confia na soberania de Deus e ele age na responsabilidade humana, com sabedoria. E ele então envia Uzai ali lá de volta para Jerusalém, para servir Absalão lá e poder ali trazer um conselho diferente de Aitofel. Depois nós vamos ver que Deus usa Uzai de forma poderosa aí nesse sentido. Mas o que nós aprendemos aqui, irmãos, é que não é poucas vezes que nós apresentamos diante do Senhor justificativas para não servir no reino, né? Quantas vezes nós olhamos para nossas limitações, e esquecemos de quem está chamando, conhece todas elas. E quem está nos chamando é aquele que aperfeiçoa o seu poder na nossa fraqueza. Então, se você ainda está aí com uma lista de motivos pelos quais não se envolve nessa missão do reino, rever os seus conceitos. Deus é que usa, Deus é que faz, a glória pertence ao Senhor. Então, por isso que nós precisamos, nesse ponto aí, aonde Davi estava, responder confiando e agindo em favor dessa resposta providencial de Deus para nós. Nós podemos concluir, irmãos, essa mensagem. Nós podemos concluir essa mensagem entendendo que nós também temos o chamado de Deus. Deus tem um propósito para nós. E nós muitas vezes nos distanciamos do propósito de Deus. Mas nós concluímos essa mensagem dizendo que ainda há uma segunda chance. Ainda há uma nova oportunidade para você agir diferente. O filme que nós citamos na introdução, ele termina
com aquele homem tendo o maior prazer naquela vida que ele perdeu. Aos poucos ele vai entendendo, nossa, olha o que eu perdi de não ter casado com essa mulher. Olha os filhos lindos, olha a missão, olha como que eu estou envolvido como pastor aqui nessa igreja. E quando ele pegou o gosto do negócio, ele acordou. E ele acordou e ele não ficou omisso diante daquilo ali. Ele saiu correndo, ele largou tudo, ele teve uma ação sacrificial, porque ele largou mão do alto cargo que ele tinha naquela empresa, dos bens que ele tinha, abriu mão de tudo e literalmente saiu correndo para estar aonde ele deveria estar. E esse chamado, irmãos, da pregação da palavra, ele tem esse chamado de urgência. E eu quero terminar com você com um gestual que eu fiz na quinta-feira, quando nós pregávamos sobre as 7 taças, o derramamento da ira de Deus. O que precedeu o derramamento das 7 taças da ira de Deus sobre os ímpios foi a glória de Deus enchendo o templo, aquilo ali que significa a presença de Deus, de forma a impedir das pessoas entrarem ali. É o acesso sendo restringido, é mostrando assim, acabou, está consumado, acabou a oportunidade. Mas enquanto as taças não são derramadas, nós estamos vivendo ainda com as trombetas soando. E a trombeta soa com o chamado do Evangelho, para você se mover a esse chamado, para você sair dessa inércia, para você responder essa segunda chance com uma ação de estar onde Deus te chamou para estar. E o gestual é isso aqui, irmãos, ó. É Deus aplacando a sua ira ainda, retendo a sua ira e com a outra mão chamando pecadores ao arrependimento. Nós estamos nesse estágio da história. Deus ainda está segurando a ira para cair sobre aqueles irredutíveis, sobre aqueles que não se arrependem, sobre os blasfemos. E está chamando ao arrependimento, está chamando ao arrependimento. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas chegará o dia que a mão poderosa do Senhor irá encolher. Não espera por isso, irmãos. Você que está vivendo aí uma face, uma aparência, ei, considera essa palavra de Deus para o seu coração. Há uma segunda oportunidade aqui, e essa segunda oportunidade aparece, sabe por quê? Porque nós tivemos a primeira oportunidade na representação de Adão, e Adão falhou, e falhou feio. Mas pela graça e misericórdia de Deus, Ele concedeu que Cristo viesse ao nosso favor. O segundo Adão teve uma só oportunidade e cumpriu cabalmente aquilo que nós falhamos em Adão. E Ele cumpriu isso para quê? Para nos dar essa oportunidade novamente, para nós considerarmos isso como coisa séria e abraçarmos essa oportunidade diferente. Davi, aquele homem que desviou, que caiu feio no capítulo 11, nós vimos a sucessão de erros. Agora no capítulo 15 nós vimos ele abraçando cada oportunidade que apareceu diante dele. Eu quero te convidar a se pôr de pé agora e você, nesse ato que a oportunidade passa à sua frente, você mais uma vez tem a oportunidade de responder a ela. Como é que você está aí em Jerusalém, aquele cenário lá, onde há uma oportunidade de você agir de forma sacrificial? Você está amarrado ainda a esse egoísmo? Você olha só para o seu umbigo? Você vive uma vida pensando só na sua vida, no seu mundinho? Se você está vivendo assim, uma nova oportunidade de você tomar uma atitude nova, uma atitude sacrificial. Talvez isso está acontecendo no seu casamento. Talvez isso está acontecendo no seu relacionamento. Talvez isso está acontecendo com você na igreja. Você só considera você. Você só olha para você. Ei, mexe-se! É um momento agora para você falar com Deus. Pode fechar os seus olhos, pode falar com Deus. Sinceramente, Deus está aqui, Ele sonda o coração. Davi estava lá na revista olhando, as pessoas passando por ele. O Senhor Jesus está aqui olhando e sondando o seu coração. Talvez hoje a sua posição é essa posição egoísta.
Há um chamado, uma nova chance para você agir de forma sacrificial, porque o Senhor fez isso primeiro por você e te capacita para fazer isso, te chama para você olhar além e demonstrar uma vida altruísta. Talvez o cenário hoje da sua vida seja lá o cenário, daquele cenário lá na última casa, onde você olha para Deus e olha para as pessoas só para extrair aquilo que é para benefício seu. Rompe com isso hoje, irmão. Assuma essa posição agora de fidelidade pactual, de entender que melhor é dar do que receber. Talvez hoje você está na beira do rio, e na beira do rio você tem se apegado a muitas outras coisas e não se assegurar da confiança totalmente em Deus. Talvez a sua confiança ainda está nos seus bens, está no seu trabalho, está no seu relacionamento, está na sua religiosidade, está nos seus cargos. Ei, larga isso! Larga isso agora e bota sua confiança no Senhor Jesus. Uns confiam em carros, outros em cavaleiro. Todavia eu confio no nome do Senhor. Você está subindo o Monte das Oliveiras, talvez chorando, derramando lágrimas, se sentindo incompreendido. Saiba que Cristo derramou suor de sangue nesse Monte das Oliveiras por você. E talvez nesse cenário, é um cenário para você ficar atento à providência de Deus. É um cenário para você dobrar o seu joelho e colocar diante do Senhor as suas limitações com confiança, sabendo que Ele responde com providência. Peça a clamar ao Senhor agora. Deus, em nome de Jesus, Pai, muito desafiado com essa palavra eu estou. E eu sei que o Senhor está procurando aqui corações sinceros, quebrantados diante da sua palavra. E eu sei, Deus, que a tua palavra pregada, ela tem dois efeitos. Ou ela vai acabar de endurecer esses corações de pedra, ou ela vai transpor, fazer uma transposição de coração de pedra para um coração de carne sensível, que entende a necessidade de estar aonde o Senhor nos chama para estar, que é no centro da vontade do Senhor. Se há corações aqui, ó Pai, nessa dimensão que entende esse chamado, que o Senhor possa, Deus, no nome de Jesus, fazer cumprir na vida dela agora essa transformação, essa modificação. Deus, no nome de Jesus, ó Pai, que possa haver um aproveitamento dessa segunda chance aqui, ó Pai, nessa noite. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu clamo ao Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar a romper com o egoísmo, a romper, ó Deus, com relacionamentos interessados naquilo que nós podemos absorver. Que o Senhor possa nos abençoar a romper, Deus, com confiança em todas as outras coisas que não são o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, tenha misericórdia de nós. Eu oro aqui e falo com pessoas que estão sofrendo, que de fato têm questões, ó Deus, que trazem limitação na sua saúde, que trazem limitação para o seu tempo, que trazem peso sobre elas, que muitas vezes elas acham que não vão suportar, mas eu sei que o Senhor não chama pessoas perfeitas, o Senhor nos chama limitados mesmo, porque a Tua palavra nos afirma, Deus, que o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa encontrar corações aqui dispostos, ó Deus, apesar das limitações, a dizer, eis-me aqui, a confirmar essa aliança, eu vou com o Senhor até a morte. Que possa atender esse chamado, quem quer vir após mim, toma a sua cruz, nega a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Que possa haver renúncia do eu aqui, ó Pai, nessa noite. Possamos experimentar essa vida de Cristo em nós, para a glória do Senhor. Ó Deus, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as ternas consolações do Espírito Santo repouse sobre a família de Deus neste lugar e sobre a família de Deus sobre toda a face da terra, hoje, para todos sempre, todos digam amém. Louvado seja Deus.